O que exatamente separa uma simples suspeita de uma sentença definitiva? Bom, a resposta para essa pergunta está numa palavra só: prova. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como a prova é construída lá no tribunal. É um caminho, olha, cheio de detalhes e reviravoltas. Então, bora lá. Vamos começar com essa pergunta aqui. Num tribunal, qual é a diferença entre um fato e um palpite? Parece simples, né? Mas, no mundo do direito, essa diferença não é um detalhe. É, literalmente, o que pode definir o destino de uma pessoa. A linha que separa a liberdade de uma condenação. Então, antes da gente entrar naquela parte que parece de filme, sabe? Com interrogatórios, provas que aparecem do nada, a gente precisa dar um passo para trás e entender o básico, a fundação de tudo isso. Afinal de contas, o que a lei realmente considera como prova? E a resposta começa com um princípio que é a base de tudo: a presunção de inocência. Isso é um pilar da nossa justiça. O que isso quer dizer na prática? Que ninguém é culpado até que se prove o contrário. É o Estado, a acusação, que tem que correr atrás e apresentar provas. Se não tiver prova, não tem condenação. Ponto final. E é bem curioso, a própria origem da palavra prova já entrega o jogo. Ela vem do latim probatio, que significa o quê? Verificação, inspeção, confirmação. Ou seja, não é uma questão de achar, de ter uma intuição. É um processo, um trabalho ativo para confirmar se um fato realmente aconteceu ou não. E aqui que o negócio fica mais sério. Olha só o que diz o Código de Processo Penal. O juiz forma a convicção dele pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Traduzindo do juridiquês, não adianta só que a polícia apurou lá no inquérito. A prova, para valer, aquela que pode condenar, tem que ser produzida na frente do juiz, com a defesa ali, presente, podendo questionar, podendo contestar. Isso é chamado contraditório. É fundamental. Isso nos leva a um dilema, uma discussão super interessante no direito. Qual é o verdadeiro papel do juiz nesse processo todo? Ele deve ser tipo um árbitro, que só apita o jogo entre a acusação e a defesa? Ou ele pode, digamos assim, entrar em campo e ir atrás da bola também, investigar por conta própria? Basicamente, a gente está falando de dois sistemas bem diferentes. De um lado, o sistema acusatório. Nele, o juiz é neutro, é o árbitro. As partes, acusação e defesa, trazem as provas e ele julga. Do outro lado, tem o sistema inquisitório, onde o juiz é muito mais ativo. Ele mesmo investiga, ele gerencia a produção de provas. São, assim, duas filosofias de justiça totalmente opostas. E existe uma crítica muito forte a esse modelo do juiz investigador, que ganhou até um nome genial, aliás. Síndrome de Dom Casmurro. Todo mundo lembra da história, né? O Bentinho, já convencido da traição da Capitu, passava o tempo todo procurando sinais que confirmassem o que ele já acreditava. O perigo é exatamente esse. Um juiz que investiga pode acabar se convencendo de uma versão e, mesmo sem perceber, começar a buscar só as provas que confirmam a sua tese. E aí, cadê a imparcialidade? Essa discussão sobre a busca da verdade a qualquer custo nos leva a um dos conceitos mais famosos e cinematográficos do direito penal: a teoria dos frutos da árvore envenenada. O nome já é forte, né? A ideia aqui é responder uma pergunta bem complicada. E quando a prova até existe, mas o jeito que ela foi conseguida foi ilegal? Pensa num cenário clássico. A polícia tem certeza de que a arma de um crime está numa casa. Aí, sem mandado judicial, eles entram lá e acham a arma. A prova está ali, é concreta, aponta para a verdade. Mas o caminho para chegar nela foi ilegal. E aí, o que acontece? Essa prova pode ser usada no processo? A resposta da lei brasileira no artigo 157 é bem direta: não. Provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, que violam a Constituição ou as leis, são inadmissíveis. Elas têm que ser desentranhadas do processo. É como se elas simplesmente não existissem para o juiz na hora de decidir. E o problema não para por aí. O veneno da ilegalidade, ele se espalha. É exatamente isso que a doutrina dos frutos da árvore envenenada explica. Pensa assim, a prova obtida ilegalmente é a árvore envenenada. Qualquer outra prova que só foi descoberta por causa dessa primeira prova, bom, são os frutos envenenados. E o resultado? Tudo está contaminado. Nem a árvore nem os frutos podem ser usados no tribunal. Só que, como quase tudo no direito, a coisa não é tão preto no branco. Essa regra da árvore envenenada não é absoluta. Existem algumas exceções, umas brechas na lei, que são, para dizer o mínimo, bem controversas. A primeira dessas exceções é a da fonte independente. Vamos voltar para o nosso exemplo da invasão da casa. A polícia entrou sem mandado e achou a arma.
prova ilegal. Mas e se, ao mesmo tempo, uma outra equipe de investigação que não tinha nada a ver com isso recebeu uma denúncia anônima que dizia exatamente onde a arma estava? Percebe? Existia um outro caminho totalmente legal para chegar na mesma prova. Nesse caso, a prova pode ser considerada válida. Agora, a segunda exceção é a que gera mais debate. A descoberta inevitável. A lógica aqui é um pouco diferente. O argumento é que, ok, a prova foi encontrada num jeito ilegal, mas se a investigação tivesse seguido seu curso normal, dentro da lei, ela inevitavelmente seria descoberta de qualquer jeito. É uma teoria bem mais especulativa, né? Quase um exercício de adivinhação. E por isso mesmo ela é tão criticada. E aqui a gente chega num ponto crítico. Muitos especialistas apontam que o nosso Código de Processo Penal acaba misturando um pouco as duas teorias, a da fonte independente e a da descoberta inevitável. E essa falta de clareza no texto da lei gera uma baita insegurança jurídica. Afinal, como saber qual critério usar? Isso abre espaço para decisões muito diferentes em casos parecidos. Bom, e para a gente ir fechando essa conversa, vamos dar uma olhada rápida na caixa de ferramentas da prova. Quais são os instrumentos, os meios que a lei oferece para que a acusação e a defesa tentem provar suas versões da história? A lista é grande. A gente tem o interrogatório do próprio acusado, a confissão, o depoimento das testemunhas, tem também o exame de corpo de delito, que é a perícia, documentos, claro, a acariação, que é quando colocam duas pessoas com versões diferentes frente a frente, e a famosa busca e apreensão. É um arsenal bem completo. E claro, cada uma dessas ferramentas tem suas regras. Por exemplo, no interrogatório, o acusado tem o direito de ficar calado e o silêncio não pode prejudicá-lo. A confissão só vale se for espontânea e tem que ser avaliada junto com todo o resto. O depoimento de uma testemunha é feito sob juramento. E o exame de corpo de delito, esse é super importante. Em crimes que deixam vestígios, ele é indispensável. A perícia é obrigatória. E no fim das contas, a gente volta para aquela grande questão, a pergunta que está no centro de todo esse debate. Quando existe uma verdade que parece inegável, mas o caminho até ela foi ilegal, o que a justiça deve fazer? O que é mais importante? Priorizar o resultado, a verdade, ou priorizar o processo, as regras do jogo? É uma escolha difícil. Proteger as regras, mesmo que isso signifique que alguém culpado possa ser absolvido, ou buscar a verdade a qualquer custo? A resposta que damos para essa pergunta diz tudo sobre o tipo de justiça que queremos construir.